Meus irmãos, que na última viagem de Paulo, ou na sua terceira viagem de Paulo, nós entendemos a respeito de um culto de despedida, nós também estaremos aplicando nessa reflexão a respeito de um culto de despedida. Se na primeira nós vemos uma viagem de despedida, quando Paulo sai de Éfeso e despediu-se dos discípulos daquela cidade, Paulo agora também falaria e faria um culto de despedida. Esse culto nós podemos ver ele ainda no capítulo 20, versículo 6 ao 12. Paulo estará fazendo um culto na região de Troade, ou na cidade de Troade, e nós observamos que nesse culto nos mostra, irmãos, um jovem chamado Eutico, que mudaria todo esse sermão que Paulo estava ministrando ali naquela noite. Esse jovem, irmãos, que nós vemos no capítulo 20, versículo 6 ao 12, alguns nós observamos aqui, quero também já trazer, que alguns queiram dizer que Paulo foi culpado pela queda daquele jovem. Outros ainda venham a dizer que o culpado não foi Paulo, mas aquele jovem. É claro que, se observarmos, há uma culpa da parte desse jovem. Ainda que o sermão de Paulo fosse um sermão extensivo, era o seu último sermão que se encontrava Paulo pregando ali em Troade, e havia muito para Paulo se expressar. Havia muita coisa para Paulo detalhar, uma vez que foi a primeira cidade, Troade, em que foi de Troade que abriu-se essa porta para Paulo ir até Filipe. Filipenses, ou a região de Filipe, era a porta de entrada para a Macedônia. Então aqui Paulo está passando em sua viagem de despedida, e nós estamos aqui no capítulo 20, versículo 6 ao 12, diante do último sermão do apóstolo Paulo, ou seja, do último culto que Paulo fez em Troade, e partiria para outras regiões se despedindo até chegar em Jerusalém. Então aparece esse jovem que nós temos ele em algum aspecto, irmãos, como culpado pelo que aconteceu. Primeiro, qual a culpa desse jovem em cair daquele lugar? Eu aqui aprendo, irmãos, que primeiro será uma falta de reverência alguém se sentar em uma janela para ouvir a palavra. Uma vez que naqueles dias é de conhecimento de todos, ainda que não tivessem cadeiras, e era um costume ele se sentar no chão para ouvir a palavra de Deus. Então, alguém sentar-se no chão naqueles dias para ouvir a palavra não era algo de ignorância ou de falta de conforto. Mas eu olho para esse jovem e vejo um jovem na porta, ou quero dizer, na janela, ouvindo o sermão. Janela não é lugar de alguém estar para ouvir os sermões. Eu entendo aqui e já aplico como uma falta de reverência. E até nos dias atuais, não podemos estar como este jovem na janela ouvindo a palavra. É preciso e é bom, sempre bom, estarmos dentro da igreja, ouvindo as escrituras, ouvindo a palavra de Deus. Então, esse jovem, ele traz uma certa culpa em assentar-se sem reverência naquela janela. Talvez naqueles dias, é claro, não havia vidraça, e ele em se sentar naquela janela, é claro que corria um grande risco, não havia segurança. Segundo, naquele jovem, nós podemos ver que ele dormiu. Mas não somente ele dormiu, não somente ele caiu no sono, mas também nós observamos que ele foi tomado de um sono profundo. Esse sono que lhe sobreveio, meus irmãos, durante esse extenso discurso do apóstolo Paulo, nos mostra um sinal de fato de que ele não prestava atenção às coisas que Paulo dizia. Embora essas mensagens que Paulo falou fosse mensagem importante, nós observamos
que alguns chegam a dizer, irmãos, e julgam que a mão do inimigo estava nesse ato. Outros, há quem diga que era um ato que o Senhor estava trazendo atenção a todos aqueles que irão ouvir a sua palavra. Uns dizem que o inimigo fez parte daquele processo em que aquele jovem caísse do terceiro andar, mas outros dizem, e é claro, e eu creio também nessa expressão, de que foi um ato em que Deus estava, irmãos, trazendo uma atenção para o momento em que é exposto às Escrituras, que venhamos, é claro, estar com atenção no que o Senhor ou no que o ministro tem a falar para nós. Eu entendo aqui que não foi o sermão de Paulo que foi cansativo, mas de fato, irmãos, o jovem que estava em um momento de falta de reverência e também estava em um ponto em que não estava dando crédito ao que de fato o apóstolo Paulo estava falando. Agora, essa questão de que alguém dizer que foi parte do inimigo, não temos muita base para isso, porque tem coisas que Deus faz, irmãos, para a glória do seu nome. Nem tudo que vemos acontecer é o inimigo. Às vezes Deus permite algumas coisas para nos trazer, irmãos, uma reflexão a respeito do que Deus quer de cada um de nós. Mas se fora, por exemplo, o inimigo que tentara fazer algo contra o ministério de Paulo, ou fazer com que o apóstolo Paulo, no seu último culto, viesse fracassar, no seu último culto, viesse terminar esse culto com tristeza, no seu último culto, viesse viver um momento, irmão, de desespero, escute, querido irmão, certamente ele foi frustrado. A Bíblia diz que Paulo, quando viu aquele jovem cair do terceiro andar, diz que Paulo abraçou o jovem. O apóstolo Paulo parou o sermão e abraçou aquele jovem. Isso fala de misericórdia. Isso fala de alguém que tem traços de misericórdia, porque o apóstolo Paulo poderia olhar para o jovem e dizer